Na faculdade de economia, uma coisa básica que nos é ensinado é que para um ativo ser considerado como moeda, ele deve possuir as 3 seguintes funções básicas: ser utilizado como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. O ouro sempre possuiu essas 3 características, e não à toa ele foi utilizado durante milhares de anos como a moeda dos principais impérios da história, e até 1970 foi o ativo que lastreou todo o sistema financeiro mundial. Apesar de ter sido deixado de lado por questões políticas, até hoje o ouro possui a particularidade de se valorizar em situações econômicas adversas. Não por acaso esse ativo vem se destacando nos últimos anos pelo seu desempenho, tendo sido o terceiro melhor investimento de 2017 e o ativo de maior valorização durante todo o ano de 2018. Neste ano de 2019, a cotação do ouro continua subindo intensamente, tendo recentemente alcançado a marca dos $1.400 a onça, o seu maior preço em 6 anos, e a tendência é que essa subida prossiga por um bom tempo. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse ativo, então assista esse vídeo até o final e descubra como e por que todo investidor deveria ter um pouquinho do metal amarelo em sua carteira. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre o ouro. Apesar de hoje não possuir o mesmo papel e a importância que teve durante milênios, o ouro continua possuindo as 3 funções básicas para ser considerado como moeda, além de ser considerado como um ativo de alta escassez e que, diferentemente das moedas fiduciárias, não podem ser impressos ao bel prazer de um banco central. Isso faz com que esses ativos sejam considerados portos seguros em momentos de crise, o que faz com que sejam bastante demandados nesses períodos, principalmente em cenários de forte desvalorização da moeda local. A partir da década de 1970, com o fim do padrão ouro, encerrou-se qualquer tipo de lastro em nosso sistema monetário mundial. Desde então, bancos centrais e governos ao redor do mundo possuem a irrestrita liberdade de, sempre que precisarem, emitir mais papel moeda para sanar os seus problemas. O sonho de qualquer político. Não é difícil de imaginar o que aconteceu com o sistema monetário desde então. A título de exemplo, vamos olhar o gráfico da oferta monetária da economia americana a partir daquela época. Podemos olhar também o gráfico da oferta monetária brasileira desde a criação do Plano Real em 1994. Segundo a lei da oferta, quanto maior a quantidade ofertada de um bem ou serviço, menor será o seu valor. Não por acaso, um dólar de hoje vale somente 15 centavos do dólar de 1971, uma inflação de aproximadamente 545% num período de 48 anos. A situação do real é ainda pior. Um real hoje corresponde a apenas 16 centavos do real de 1994, uma inflação de 507% num período de apenas 25 anos. Enquanto isso, observe o que aconteceu com o gráfico do ouro do início da década de 70 para cá. Uma incrível valorização de mais de 1.500%. Infelizmente, esse processo de desvalorização das moedas fiduciárias ao redor do globo, popularmente conhecido como inflação, está se intensificando com o decorrer do tempo. Apenas desde a crise de 2008, os bancos centrais ao redor do mundo injetaram aproximadamente 9 trilhões de dólares na economia mundial. Somente o Banco Central americano foi responsável por injetar metade desse valor. Essa enorme quantia de dinheiro foi criada do nada e despejada nos mercados com a desculpa de se estar salvando a economia global do colapso, e que logo após a sua recuperação, os bancos centrais iriam enxugar toda essa liquidez e tudo voltaria à normalidade. 10 anos depois, nada mudou. Nenhum esforço foi feito em relação a esse elefante na sala de estar dos bancos centrais e pouco se fala sobre isso. A economia mundial começa novamente a dar sinais de enfraquecimento e governos e bancos centrais já falam abertamente em uma nova rodada de estímulos econômicos, que nada mais é do que imprimir mais dinheiro e jogá-lo na economia de forma a se evitar a próxima recessão. O fato é que a economia mundial está viciada nesses estímulos, e enquanto o nosso sistema monetário funciona dessa forma, estando à mercê de decisões políticas, a tendência é que esse processo se intensifique cada vez mais. Se esse é um caminho sustentável ou não, eu deixo para você responder. Nesse cenário, o investimento em ouro faz total sentido como uma forma de proteger sua carteira, não apenas em momentos adversos específicos, como as oscilações provenientes dos ciclos econômicos, mas também da constante desvalorização do seu dinheiro. Especialistas no metal amarelo como Peter Schiff e Jim Rickards prevêem que nos próximos anos o preço do ouro pode disparar e chegar na casa dos $10.000 a onça. Não é por acaso que os principais bancos centrais ao redor do mundo estão aumentando a sua demanda por ouro de forma impressionante. Países como Rússia e China, por exemplo, triplicaram a quantidade de ouro em posse de seus governos nos últimos 10 anos. Se os bancos centrais, que são os responsáveis pela emissão de moedas, que há tempos não têm qualquer obrigação de possuírem lastro e que sempre fazem questão de frisar como o nosso sistema monetário é seguro, estão investindo pesado em ouro, por que você, investidor, não deveria fazer o mesmo? Mas então, como investir em ouro? Para começar o investimento em ouro, existem algumas opções de instituições e negociadoras dos quais pode-se adquirir o metal. Veja a seguir os principais. Contratos futuros na Bolsa de Valores. Pela Bolsa de Valores é possível realizar investimentos em ouro de 3 maneiras, adquirindo lotes de 250, 10 e 0,225 gramas.
A aquisição é feita por meio de corretoras que disponibilizam a compra e os contratos necessários. Ouro físico em barras ou moedas de ouro. Para quem deseja investir no metal, mas não quer abrir uma conta em uma corretora de valores, é possível adquirir o metal em barras com distribuidoras autorizadas como a Ouro Minas ou a Par Metal. Fundos de investimento em ouro. Essa talvez seja a opção mais acessível para a maioria dos investidores, uma vez que você não precisa se preocupar com a burocracia de comprar ouro em espécie e nem com as especificidades do mercado futuro. Outras formas de se investir em ouro seria através da compra de joias e pelo mercado informal, porém nenhuma destas são recomendadas como formas de investimento. Se você gostou do conteúdo, então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos seus amigos e familiares. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em respondê-lo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.